Vinícius também teve notória atuação no campo da assistência social espírita, situando, entretanto, em primeiro plano o trabalho em prol do esclarecimento evangélico doutrinário, imprescindível à iluminação interior dos homens. 32. Pedro Lameira de Andrade. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 1880, e desencarnado em São Paulo, no dia 1º de março de 1938. Numa época quando o espiritismo era ainda muito mal compreendido, e quando reinava verdadeira desunião entre os seus adeptos e até no seio de suas instituições, um vulto notável e infatigável surgiu no cenário da divulgação doutrinária, constituindo-se num dos mais salientes espíritos da época. Nos anais da história do espiritismo, os registros biográficos do Dr. Pedro Lameira de Andrade são bastante escassos, em flagrante contraste com o vulto da obra que também soube desempenhar, e que projetou o seu nome na posteridade. A exemplo do que sucedeu com outros grandes missionários, cujas obras foram legadas aos homens das futuras gerações, através dos informes de discípulos dedicados. A missão fulgurante de Lameira de Andrade somente é suficientemente conhecida por aqueles que com ele conviveram, os quais a ele se referem como um autêntico benfeitor da humanidade, um homem que procurou impulsionar seus companheiros de jornada terrena, nascendo do aprimoramento espiritual e do aculturamento, poderosas alavancas do que atuam no laborioso processo de reforma íntima das criaturas humanas. Seus pais foram Boaventura Plácido Lameira de Andrade e Carolina Leverelt de Andrade, tendo seu nascimento ocorrido no bairro de Vila Isabel, no antigo Distrito Federal. Aos 17 anos de idade, perdeu seu pai e, atendendo a um convite de seu padrinho, foi para São Paulo, ingressando no Colégio Mackenzie, onde se formou em teologia. Não chegou a ordenar-se pastor protestante, em virtude de haverem surgido algumas divergências entre ele e o reitor do seminário. Lameira era exímio tenor e, em 1904, casou-se com Delvira Silveira, pianista e professora de pedagogia e psicologia da Escola Normal. Desse consórcio teve 6 filhas. Nessa época ele era também professor de português, grego e latim, lecionando na Escola da Força Pública, atual Polícia Militar de São Paulo. Ingressando na Faculdade de Direito de São Paulo, formou-se em 1912. Dessa data em diante deixou de lecionar para consagrar-se à profissão de advogado, tendo montado escritório em São Paulo. A desencarnação de sua filha mais idosa, deixou-o desolado e revoltado, passando a descrer de tudo. Aconselhado por amigos, procurou o espiritismo, doutrina que lhe trouxe o consolo e a certeza da imortalidade da alma. Na década de 1920, Lameira de Andrade já antevia a necessidade da instrução como fator decisivo para a libertação do espírito, através do conhecimento da verdade. Por isso sonhava com a fundação de escolas primárias e ginásios, que viessem a funcionar alicerçados nos postulados da doutrina espírita. Nos idos de 1928 e 1929, com vistas ao desenvolvimento de um programa nesse sentido, ao lado de outros companheiros que estavam inspirados do mesmo ideal, lutou arduamente para a implantação de um instituto de ensino que servisse de modelo para as futuras organizações do gênero. Seu sonho concretizou-se quando viu funcionar o Liceu Espírita Brasileiro, entidade que teve vida efêmera, durando pouco mais de um ano. Entretanto, a semente ficou lançada. Homem dotado de um dinamismo invulgar, arrojado em seus cometimentos e animado de um idealismo inquebrantável, Lameira tornou-se figura bastante conhecida em todo o Brasil e principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, em cujo cenário, teve a oportunidade de desempenhar a sua gigantesca tarefa. A missão de Lameira de Andrade, no seio do Espiritismo, foi desenvolvida, em grande parte, ao lado do Dr. Augusto Militão Pacheco, renomado médico e um dos grandes baluartes espíritas da época. Através dos seus escritos, das suas conferências,
Esse infatigável ceareiro não media esforços em suas peregrinações. Muitas cidades brasileiras foram por ele visitadas e seu nome conseguiu empolgar grandes auditórios, pois sabia abordar, com raro descortino, os ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita. Foi procurador do Abrigo Batuíra, tendo sido um dos seus fundadores. Durante 19 anos prestou inestimáveis serviços à instituição Verdade e Luz. Embora não conhecesse pessoalmente o grande missionário que foi Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra sucedeu na direção da revista Verdade e Luz, fundada no ano de 1890. Foi membro da diretoria da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, onde trabalhou intensamente e com raro devotamento, ao lado de grandes ceareiros. Teve também marcante atuação no campo da assistência social, tendo nesse afã chegado até o sacrifício. Foi ainda sócio benemérito da Cruz Azul de São Paulo, tendo prestado a esse organismo o fruto de seu esforço, dando viva demonstração do seu espírito magnânimo, sempre pronto a servir e a cooperar na implantação e desenvolvimento de obras altruísticas. Em 12 de julho de 1936, ao ser fundada a Federação Espírita do Estado de São Paulo, Lameira de Andrade foi eleito seu orador oficial, em sua primeira diretoria, passando a representar aquela egrégia instituição em quase todas as solenidades promovidas pelas associações espíritas do Estado. Na própria federação, ele era invariavelmente requisitado pelos frequentadores, para proferir palestras, as quais eram bastante concorridas. Certa ocasião, chegada a hora designada para a realização de uma conferência sobre o tema o perdão, na sede da Associação Verdade e Luz choveu torrencialmente. Apenas estavam na sede da instituição um orador, Eloy Lacerda e outros 2 companheiros. Lameira, vendo o salão vazio, aventou a ideia de fazer uma prece e encerrar a reunião, sugestão prontamente repelida pelos presentes. A palestra foi proferida, portanto, como se o salão estivesse repleto. A determinada hora entrou no recinto uma pobre mulher, toda molhada, esperando resguardar-se da chuva. Assentando-se nas últimas cadeiras, passou a prestar inusitada atenção às palavras do conferencista. Ao finalizar a palestra, ela aproximou-se do orador e lhe disse: "Graças a Deus entrei nesta casa e ouvi suas palavras. Eu estava decidida a cometer um crime nesta noite. Entretanto, agora compreendo as razões de minha desorientação e vou tomar rumo diferente. Vou lutar contra as forças negativas que quase me desviaram do caminho do bem." Lameira abraçou-a comovido, alegrando-se intimamente pelo fato de ter servido de ponte para que aquela criatura se reencontrasse e viesse a descortinar novos horizontes. Lameira de Andrade viveu na Terra há pouco menos de 58 anos, desencarnando vítima de fulminante derrame cerebral que o prostrou em poucas horas. Ele soube aproveitar bem esses curtos anos de trabalho, desenvolvendo tarefa de gigante, no sentido de distribuir, em profusão, tudo aquilo que era patrimônio de seu espírito esclarecido e evangelizado. Ele soube assimilar, em sua plenitude, os ensinamentos de Jesus Cristo, no sentido de colocar a luz sobre o velador. Foi o bom obreiro que soube restituir ao Senhor, em dobro, os talentos recebidos. Sua desencarnação representou irreparável perda para os espíritas de São Paulo e do Brasil, uma lacuna que dificilmente seria preenchida. 33. Humberto Brussolo. Nascido em Veneza, Itália, no dia 30 de junho de 1877, veio para o Brasil em 1889. Sua desencarnação ocorreu em São Paulo, no dia 8 de setembro de 1938. Numerosos ceareiros espíritas das primeiras horas, embora tivessem desempenhado tarefas relevantes, tiveram seus nomes esquecidos pelos homens. Entretanto, é indubitável que nos planos espirituais, as missões que desenvolveram na Terra ficassem registradas de forma indelével. Dentre esses missionários houve um que, durante mais de um quarto de século,
Desenvolveu em São Paulo, missão de grande envergadura, fazendo com que seu nome se projetasse e se impusesse ao respeito e admiração de todos. Ele foi amigo e companheiro de luta de velhos propagadores e eminentes vultos do espiritismo, dentre outros Caíba Chutel, Militão Pacheco, Lameira de Andrade, Jacques Motolá e Pedro de Camargo, Vinícius. Referimos-nos a Humberto Brussolo, um italiano que escolheu o Brasil como sua segunda pátria e que se integrou resolutamente, de corpo e alma, dando testemunho de sua fé inquebrantável na elevada destinação do nosso país, como coração do mundo e pátria do Evangelho. Humberto Brussolo casou-se no ano de 1897 com Dé Maria Perucci, tendo dessa união 6 filhos. Ele encarava a arte como eficiente meio de divulgação do espiritismo e, por isso, tornou-se artista teatral que era um entusiasta do teatro espírita, escrevendo peças, orientando e preparando atores e dirigindo as apresentações. Ele próprio idealizava os cenários, levando avante as várias peças teatrais, projetando seu nome nesse campo de atividade. Muitas sociedades que realizavam festivais de fundo teatral, procuravam Brussolo para que lhes recomendasse o gênero de peça mais adequado para a finalidade. Não satisfeito em militar nesse campo, também contribuiu para a melhor divulgação da imprensa espírita, principalmente através da difusão de O Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo, ambos fundados por Caíba Chutel. Nesses órgãos, além de ensaiar a publicação de vários artigos doutrinários, promovia também a divulgação dos mesmos, levando-os a numerosos lares da capital paulista, os quais, devido à sua insistência e idealismo, passavam a interessar-se pela doutrina dos espíritos. Através do seu esforço inaudito, grande número de pessoas passou a frequentar centros e sociedades espíritas. Sua iniciação no espiritismo remonta ao ano de 1910, quando iniciou os estudos de várias obras doutrinárias existentes na época. A fim de poder dedicar-se com mais eficiência à divulgação do espiritismo e à sua própria família, abandonou a carreira de artista teatral. Em 1917 fundou o Centro Espírita Luz e Caridade, instituição essa que existe até os dias presentes, sendo sucessivamente dirigida pelos seus descendentes. Trabalhou e lutou bastante, foi na realidade um grande e dedicado servidor da Terceira Revelação, numa época quando ela era bastante incompreendida e vista por muitos com grande reserva. Como representante dos órgãos espíritas de Matão, enchia sua pasta de jornais, revistas e livros doutrinários e percorria os bairros da capital paulista e cidades circunvizinhas, fazendo persistente campanha de difusão da doutrina reencarnacionista. Como dramaturgo, escreveu diversas peças de fundo nitidamente espírita, muitas delas levadas à cena para fins beneficentes. Ele mesmo preparava os personagens das peças. Destacaram-se, dentre outros, os seguintes dramas: Ressurgir de uma Alma, Os Mortos Falam, Maria das Dores e 15 Minutos de Prece. Uma quantidade apreciável de peças de sua autoria foi encenada em São Paulo e Mogi das Cruzes. Diligente, honesto e espírito dedicado, Humberto Brussolo conseguiu formar vasto círculo de amizade sincera e de admiradores de sua obra. Possuindo notável capacidade de comunicação, tornou-se amigo de todos e a sua presença era requisitada em muitos centros espíritas, onde tinha a oportunidade de difundir o espiritismo, fazendo conferências e sobretudo incentivando a arte, através de um sádio teatro espírita. 34. Viana de Carvalho. Nascido na cidade de Icó, estado do Ceará, aos 10 de dezembro de 1874, era filho do professor Tomás Antônio de Carvalho de Josefa Viana de Carvalho. Desencarnou a bordo do navio Íris, sendo seu corpo sepultado na Bahia, aparentemente em Salvador. Era o dia 13 de outubro de 1926.
Numa época quando a divulgação da doutrina espírita ensaiava os seus primeiros passos e encontrava pela frente a mais obstinada oposição, o Major Doutor Manuel Viana de Carvalho, com pulso firme e animado do mais vivo idealismo, desbravava o terreno para nele lançar a semente generosa da propaganda. Como espírita foi dos mal-animosos. O seu nome representou verdadeira bandeira no campo da disseminação do espiritismo. O que ele fez, em vários anos de luta e de atividades intensíssimas, é algo que ainda não se pode colocar em dados estatísticos, tal o gigantismo da tarefa por ele desenvolvida em todo o país. A sua palavra era atraente e arrebatadora, conseguindo, entre os espíritas uma penetração inusitada e inconfundível. Como conferencista era dos mais requisitados, como polemista, um dos mais salientes. Seu verbo inspirado, sua voz harmoniosa, sua animação, assumiam, às vezes, tonalidades e aspectos impressionantes. Foi na realidade um mágico da palavra, esteta do sentimento. Viana de Carvalho fez os primeiros estudos de humanidades no Liceu de Fortaleza. Posteriormente, em 1891, matriculou-se na extinta Escola Militar do Ceará, onde mereceu classificação de destaque pelo seu comportamento e merecimentos intelectuais. Embora desde 1891 tivesse dado início à sua gigantesca tarefa de divulgação do espiritismo, ela somente tomou vulto após ter se matriculado no curso superior da antiga Escola Militar da Praia Vermelha, em 11 de fevereiro de 1895. Nessa época funcionava no Rio de Janeiro o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. Integrando-se nesse grupo, Viana de Carvalho passou a proferir conferências que conseguiam atrair compactos auditórios de mais de 500 pessoas. No ano de 1896 foi transferido para Porto Alegre, como aluno da escola militar que ali funcionava. Naquela capital sulina o espiritismo já era difundido por alguns pioneiros, dentre eles Joaquim Xavier Carneiro, dirigente do grupo espírita Allan Kardec, que dada a sua austeridade de costumes e práticas humanitárias exercia enorme influência. De posse de uma lista com nome e endereço de simpatizantes do espiritismo, Viana de Carvalho conseguiu reunir todos numa casa abandonada, desprovida de mesas e cadeiras. De pé, os frequentadores das reuniões ouviam, com verdadeiro enlevo, o seu verbo inflamado. Posteriormente conseguiu formar um núcleo de estudos que passou a funcionar no andar térreo de uma casa no centro da cidade. Em 1898 publicou a sua primeira produção literária Facetas, Contos e Fantasias. Em seguida publicou Coloridos e Modulações. Nesse mesmo ano foi transferido para o Rio de Janeiro, onde recomeçou as preleções no Centro da União Espírita e em outros grupos, participando de um congresso e encetando numerosas viagens ao interior do estado do Rio de Janeiro. Transferido para Cuiabá, Mato Grosso, ali fundou o Centro Espírita Cuiabano. Em 1907, regressou ao Rio de Janeiro a fim de matricular-se no curso de engenharia da Escola do Realengo, tornando-se orador oficial da Federação Espírita Brasileira, realizando ainda viagens aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Foi ainda colaborador assíduo da revista Reformador. Após concluir o curso de engenharia militar, rumou para Fortaleza, estado do Ceará, em abril de 1910. Ali iniciou uma série de conferências espíritas na loja maçônica e, no dia 10 de junho, fundou o Centro Espírita Cearense. Não satisfeito com as atividades desenvolvidas, criou ainda os jornais Combate e Lábaro, o primeiro destinado a contestar os argumentos do clero católico, que nessa época desencadeava uma campanha difamatória contra o espiritismo, através do órgão Cruzeiro do Sul, a segunda publicação destinada a difundir o espiritismo. Através dos jornais Unitário, A República e Jornal do Ceará, manteve vivas polêmicas, refutando argumentos infundados sobre o espiritismo.
Suas atividades em Fortaleza perduraram até novembro de 1911, quando, por imposição do serviço militar, foi transferido para Curitiba, no Paraná, onde sustentou o mesmo nível de atividades, publicando artigos diários no Diário da Manhã. De volta ao Rio de Janeiro, em 1912, deu início a um persistente trabalho de unificação dos grupos espíritas, do qual resultou a fundação posterior da União Espírita Suburbana, sob a presidência de Manuel Fernandes Figueira. Em princípios de 1913, foi servir em Maceió, onde proferiu numerosas conferências e encetou verdadeira jornada no sentido de reorganizar os grupos espíritas dispersos ou com falta de orientação. Pouco depois era transferido para Recife, Pernambuco, onde deu prosseguimento à sua tarefa de divulgação, publicando numerosos trabalhos, fazendo conferências e mantendo polêmicas que abalaram os meios religiosos da cidade. Regressando ao Rio de Janeiro, Viana de Carvalho retomou a pregação da doutrina espírita nos subúrbios, o que fez de 1914 a 1916, quando foi transferido para Santa Maria da Boca do Monte, no estado do Rio Grande do Sul. Ali também teve a oportunidade de reorganizar e fundar vários grupos espíritas e de realizar conferências que foram publicadas no Diário do Interior, e posteriormente em outros órgãos da imprensa gaúcha. Em 1917, de novo no Rio de Janeiro, ali desenvolveu intensa campanha contra as fraudes e trapaças dos pseudos espíritas. No ano seguinte voltou para Santa Maria da Boca do Monte, em comissão do governo federal, junto à 9ª Brigada de Infantaria, desenvolvendo durante 15 meses intensa difusão do espiritismo. Em 1919, novamente em Maceió, foi surpreendido com as atividades dos detratores do espiritismo, os quais tentaram proibir-lhe as palestras e até mesmo expulsá-lo. Sem esmorecimentos travou intensos debates pela imprensa e pela tribuna, sustentando acirradas polêmicas, tendo, nessa altura, os seus opositores pleiteado, no Rio de Janeiro, a sua transferência, tendo-lhe sido removido para o estado do Paraná, em meados desse mesmo ano. Em Curitiba realizou conferências no Teatro Alemão, na sede da Federação Espírita do Paraná e em outras instituições. Através do Diário da Tarde publicou uma série de artigos doutrinários que tiveram muita penetração. Da capital paranaense veio para São Paulo, onde proferiu várias palestras, muitas delas com o comparecimento de mais de 1000 pessoas. Em 1920 voltou novamente ao Rio de Janeiro, de onde partia para proferir conferências em cidades vizinhas. Em 1923, seguiu para Recife, reorganizando os centros espíritas ali existentes, mantendo novas polêmicas com detratores do espiritismo. Posteriormente rumou para o Ceará e daí para Sergipe, onde fora designado para o comando do 28º BC, em 1924. Nesse estado as suas atividades também foram amplas. Em 1926, adoeceu gravemente, ficando decidido o seu recolhimento ao Hospital de S. Sebastião, em Salvador. Suas forças estavam periclitantes. Conduzido ao navio Íris, por colegas oficiais e soldados, não conseguiu entretanto chegar ao destino, pois, na altura de Amaralina, desencanou a bordo, sendo seu corpo dado à sepultura na Bahia. 35. William Stanton Moses. Nascido a 5 de novembro de 1839, em Domington, Lincolnshire, Inglaterra, e desencarnado a 5 de setembro de 1892. William Stanton Moses. Seu pai, William Moses, era reitor da Escola de Gramática, e sua mãe era filha de Thomas Stanton Delford. O jovem William Stanton Moses iniciou os seus estudos sob a direção de seu pai e foi em seguida confiado a um professor particular que, maravilhado pelas suas aptidões, se empenhou fervorosamente com seu genitor para que enviasse o filho a uma escola pública. Em 1855,
Ingressou na Escola de Gramática de Bedford, onde estudou durante 3 anos, merecendo dos mestres os mais francos elogios, pois a par da sua dedicação aos estudos revelava acendrado sentimento do dever. Após receber numerosos prêmios, deixou essa escola de Bedford. Stinton Moses entrou para o Exeter College, de Oxford, no ano de 1858. A sua vida de estudante foi digna dos maiores encômios, tendo mesmo adoecido gravemente devido ao demasiado apego às matérias escolares. A fim de convalescer da enfermidade, viajou durante 1 ano pelo continente europeu e, na volta, passou 6 meses no velho mosteiro grego do Monte Athos. A curiosidade e sobretudo uma grande necessidade de meditação e de isolamento obrigaram a permanecer todo esse tempo no convento. Alguns anos após, o seu mentor espiritual, conhecido por Imperator, explicou-lhe que desde essa época ele vinha sendo influenciado por entidades espirituais, interessadas em ajudar a sua educação espiritual. Com 23 anos de idade, Stinton Moses voltou para Oxford. Ali, recebendo o diploma, deixou a universidade em 1863. Embora estivesse desfrutando de melhor saúde, a necessidade de viver uma vida no campo levou-o a aceitar um curato em Malgold, perto de Ramsay, Ilha de Man, permanecendo ali durante 5 anos, substituindo o reitor que, devido à sua idade avançada, não podia mais exercer essas funções. Isso levou Moses a exercer tarefa dupla. Uma epidemia de varíola, que se manifestou nessa região, pôs em relevo a sua dedicação e intrepidez. Como não havia médico no lugar, o jovem, que tinha alguns conhecimentos de medicina, tratou dos corpos e das almas dos habitantes da região. Dia e noite ele se desdobrava, porém a epidemia progredia lentamente, fazendo com que ele, além de pastor religioso, se transformasse no médico e no coveiro daquele núcleo populacional. A sua extrema dedicação fez com que se tornasse ainda mais do querido por parte dos seus paroquianos. Entretanto, a sua saúde, que não podia suportar as obrigações impostas pela administração de 2 paróquias, obrigou-o a procurar uma nova residência. Apesar de uma petição que lhe foi dirigida pelos habitantes do local, Stinton Moses retirou-se pesaroso, para ocupar em 1868, o curato de St. George's, Douglas, Ilha de Man, onde caiu gravemente enfermo, sendo tratado pelo Dr. Stanhope Spears, que residia em Douglas com sua esposa, e que já não exercia a sua profissão. Em setembro de 1869, abandonou o curato, deixando ali profunda impressão pela prédica e caridade praticadas. Decorridos alguns meses, nos quais exerceu funções eclesiásticas em Lantun, e em um curato da diocese de Salisbury, uma moléstia da garganta obrigou-o a renunciar ao ministério. Ao findar-se o ano de 1870, Stinton obteve um lugar de professor de inglês no University College Shoal, cargo que ocupou até 1889. Em 1870 sua atenção foi atraída para o espiritismo durante o tempo em que residiu na casa do Dr. Spears em Londres. A esposa desse médico permaneceu enferma durante 3 semanas e, para distrair-se, lia o livro Debatable Langue Região em litígio entre este mundo e o outro, de autoria de Dali Wen. Interessando-se intensamente por esse livro, logo que ela conseguiu reassumir o lugar na reunião de família, pediu a Stinton Moses para ler e procurar descobrir o que poderia haver de verdadeiro nos fatos que o autor narrava. O Dr. Spears e Stinton Moses discutiam reiteradamente alguns pontos doutrinários da religião que professava, e como não estivessem muito satisfeitos com as doutrinas existentes, o Dr. Spears havia se tornado um materialista intransigente. Em 1872, Stinton Moses começou a estudar o Espiritismo, a fim de cumprir a promessa formulada à Sra. Spears, tendo para tanto assistido a algumas sessões espíritas, principalmente uma que tinha como médium Lottie Towler.
Numa sessão realizada na residência do casal Spears, tendo Stanton Moses como médium, todos se tornaram convictos da realidade da existência de espíritos comunicantes, consolidando assim a crença na imortalidade da alma. Nessa época começou a desabrochar a mediunidade de Moses, que era dotado de um poder extraordinário. Nunca se produziram menos de 10 espécies diferentes de manifestações no decurso das sessões realizadas por seu intermédio. Quando as condições eram favoráveis, as manifestações multiplicavam-se, as pancadas tornavam-se mais frequentes, as luzes mais brilhantes e os sons musicais mais distintos. Fenômenos maravilhosos produziram-se por seu intermédio, sons musicais, pancadas, clarões, balsamização do ambiente com perfumes diversos, passos pesados produzidos por um espírito que se denominava rector, os quais estremeciam o ambiente, tilintar de campainhas, levitação de corpos pesados, mesas, cadeiras, transposição da matéria, fenômenos de voz direta, além de uma variedade indescritível de fenômenos dos mais variados matizes. Durante o período ativo da sua mediunidade, Stanton Moses ocupou-se assiduamente da formação de sociedades com o fim de estudar o espiritismo. Contribuiu para a fundação da Associação Nacional Britânica dos Espiritualistas, em 1873, da Sociedade Psicológica da Grã-Bretanha, em abril de 1875, da qual foi um dos primeiros membros do Conselho, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em 1882 e finalmente da Aliança Espiritualista de Londres, da qual foi o primeiro presidente, cargo que exerceu até a sua desencarnação. Além dessas atividades, dirigiu a revista Light, periódico de fundo espírita. Embora sua faculdade mediúnica decrescesse de intensidade, ele conservou sempre a faculdade de psicografia. Desde 1889, a sua saúde ficou bastante combalida. Ataques sucessivos de influenza minaram-lhe a constituição, que nunca fora robusta, causando a sua desencarnação. A sua obra Ensinos Espiritualistas foi vertida para o português por Oscar Dargominel. Trata-se de uma obra que encerra uma série de ensinamentos ministrados pelo Espírito Imperator, e que Stanton Moses, que também usava o pseudônimo de Oshun, publicou, e que a Aliança Espiritualista de Londres, através do seu conselho, fez publicar em edição comemorativa, prestando efusiva homenagem ao seu inolvidável fundador. Em sua vida de relação, Stanton Moses era um homem cordato, justo, que sempre exercia julgamentos retos, modesto, sem vaidade, que jamais dirigia palavras ásperas aos seus detratores e que, em resumo, possuía um conjunto de qualidades raras entre os homens. Fim.